Vem comigo! Oferecimento Humana Saúde. Proteção completa para quem mais importa. Você, sua família e seu negócio. Let's go! Alô, minha gente linda, tá começando o seu programa de todos os dias, Vem Comigo. Aqui tem de tudo um pouco, diversão, curiosidades, informação, cultura, quadros especiais e aquele bate-papo gostoso que só a gente sabe fazer. E é claro, já aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o @tvcidade.ma e o YouTube TV Cidade MA, tudo junto, viu? Fica com a gente porque o programa de hoje tá daquele jeito, imperdível. Vem comigo! E olha só, você sabia que em 2026 vai ser o ano teste decisivo aí para a tributação no nosso país? Com a implantação dos primeiros testes da reforma tributária, empresas de todos os tamanhos vão precisar se adaptar e rápido, viu, gente? Mas a verdade é que muita gente ainda não entende o que muda na prática e quem não se preparar agora pode acabar sentindo no bolso lá na frente. Mas calma, que o papo de hoje é para te ajudar a entender tudo isso sem complicação. Seja muito bem-vinda, Isabel Clark. Obrigada. Advogada, tributarista, tem um currículo aí bem extenso, de muitas qualificações dentro aí dessa parte tributária. Isa, por que estudar a reforma tributária? O que te levou a estudar a reforma? Na verdade, a reforma tributária, ela está dentro do sistema tributário brasileiro, que está tendo essa alteração, e eu, desde a época da faculdade, sempre interagi muito bem com o direito tributário. Estagiei nessa parte da coordenação dos crimes contra a ordem tributária, na Secretaria de Fazenda e no Ministério Público do Estado do Piauí. A minha dissertação de final de curso também foi sobre direito tributário, que foi a inconstitucionalidade do depósito recursal, que antes se cobrava 10% para poder entrar com um processo, recorrer em um processo administrativo. E comecei a advogar nessa área no Piauí até mudar aqui para o Maranhão. Que bom que você está aqui com a gente para ajudar aí muitos empresários, muitos negócios e levar informação para o nosso público, que é o nosso objetivo aqui. Eu queria que você explicasse para a gente, de forma básica, aquele beabá mesmo, o que é que muda com a reforma tributária? Quais são os termos que a gente precisa entender para que a nossa conversa flua e para quem está em casa não ficar perdido também? Então, a reforma tributária, ela é praticamente uma mudança no sistema tributário nacional. Nós estamos substituindo, alguns impostos e trazendo outros. Os novos impostos são a CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS no âmbito federal, e o IBS, que é a união do ISS e do ICMS, que vai ser gerido pelo comitê gestor. O ISS é o imposto de âmbito municipal, e o ICMS é o imposto de âmbito estadual, que eles vão se fundir e formar o IBS. Esses impostos eles já entram em vigência agora em 2026, de forma gradual, até o ano de 2033. E nós teremos várias mudanças, vários impactos ocorrerão na sociedade, A grande maioria eu acredito que será positivo. Por exemplo, no setor imobiliário, para eles não serem pegos de surpresa, eles têm que estarem bem atentos às mudanças, porque o setor imobiliário, para quem aluga, faz aluguéis para moradia e tiver uma renda anual acima de R$240 mil, vai ter que pagar o IBS e a CBS, quanto antes só pagava apenas o imposto de renda, No entanto, tem um aspecto muito positivo, porque a alíquota base, dos impostos, ela será reduzida em até 70%. Com relação aos aluguéis de temporada e curta duração, eles também serão impactados, mas a alíquota base será reduzida em torno de 60%. E para quem vende imóveis, também terá um impacto, mas a alíquota base, a alíquota base de cálculo será no valor de 50%. Então, tudo é necessário para que você tenha um planejamento para saber se vai valer a pena manter os aluguéis por meio de pessoa física ou se será necessária a constituição de uma sociedade para poder gerir esses aluguéis.
Isa, você tocou num ponto importante. É preciso você saber conhecer o seu negócio e também conhecer mais sobre a reforma tributária. Mas você acredita, pelo que você tem trabalhado no mercado, os empresários estão preparados para essa reforma? Que, inclusive, é conhecida, é comentada como a maior reforma de todos os tempos? Eu acredito que não. Eu acredito que boa parte dos empresários ainda não sabem nem que nós estamos na fase teste da emissão das notas fiscais. Por exemplo, as clínicas médicas. As clínicas médicas, elas terão um benefício de 60% na redução dos impostos, do IBS e da CBS. Porém, elas pagam hoje pelo imposto de renda e pela contribuição sobre o lucro líquido, um percentual de 11,33%. Em relação ao PIS e à COFINS, elas pagam 3,65%. E em relação ao ISS, dependendo da alíquota do município, fica em torno de 2% a 5%. Com a reforma tributária, pode chegar a 28%, mas com essa redução de 60%, eles terão um benefício, mas para isso, eles têm que fazer o planejamento tributário. Até porque, por exemplo, nas clínicas médicas, nós temos um sistema chamado Split Payment. Esse Split Payment vai ser, na hora que o consumidor adquirir, né, for fazer o pagamento, já vai sair separado o valor do imposto e o valor que vai ficar em relação ao lucro da clínica. Então, para isso, eles têm que ter uma visão, estudar o perfil da empresa, estudar uma forma de não perder, né? Ter um programa, uma consulta jurídica, uma consulta com o contador, para ter uma habilidade e não ser impactado de forma negativa. Quando a gente fala sobre esse conhecimento, o nosso senador Roberto Rocha, inclusive, por conta própria, já tem iniciado, ele que também é relator de uma PEC tão importante que já a Isabel vai comentar para a gente, que é a PEC 110 da reforma tributária. Ele tem trabalhado no ABC Tributário, que é uma plataforma onde as pessoas vão poder ter acesso a conhecimentos básicos sobre reforma tributária. Isso, além de, claro, entender um pouquinho mais sobre tributação, porque a gente paga vários impostos hoje em dia e a gente está falando de uma redução na quantidade de impostos para 2, é isso, Isabel? Nós vamos ter agora, com a reforma tributária, a introdução do IVA dual, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que dividiu-se entre a CBS e o IBS. E temos também o imposto seletivo. Com relação ao que você falou aí, em relação ao senador Roberto Rocha, é muito importante esse projeto dele, do ABC tributário, porque vai facilitar, de certa forma, a população a ter acesso em relação aos novos impostos. Ela é como se fosse pelo que eu percebi, um projeto de educação. Exato. E é muito importante para que a população tenha conhecimento sobre esses novos impostos, para que ela tenha uma boa aceitação, porque quando o comitê gestor for realizar a pesquisa da aceitação em relação aos novos impostos, quem vai responder realmente é a população. E eu só conheço de programa, assim, em relação à reforma, um programa que é do Instituto Brasileiro de Tributos Municipais e esse programa que o senador está lançando. Eu acredito que seja de suma importância para a população. Ou seja, o conhecimento está disponível para quem quiser acessar, a plataforma está lá, e também buscar esse conhecimento jurídico, contábil, que vai ser fundamental para que você não se perca durante esse processo do ano teste da reforma tributária. Isabel, um momentinho, porque agora tem um recado importante para você que está em casa. É que no mês das crianças, a Humana Saúde está com uma promoção imperdível para você e toda a sua família. São planos com 20% de desconto nas 6 primeiras mensalidades para planos individuais com coparticipação completa. Além, é claro, da redução de carência. Planos pessoa física a partir de R$ 226,47 e ótimas condições para planos empresariais. E mais, gente, temos também uma rede própria com qualidade do Hospital Maranhense, além de atendimentos no São Domingos, Natus Lumine e Ibirapuera. Não perca essa oportunidade, ligue agora 4004-7901 e faça sua cotação. Humana Saúde, cuidar é humana. E a gente volta a falar com a Isabel, porque, Isa, toda a reforma tributária ela vai impactar
o empresário, o CNPJ, mas ele também vai trazer impactos no dia a dia para o consumidor final. Onde a gente pode ver os impactos da reforma na nossa rotina, por exemplo? Na nossa rotina, nós vamos ter impactos positivos em relação à cesta básica. Os produtos da cesta básica, eles vêm com alíquota reduzida, alguns até com alíquota zero. Nós teremos 60% de alíquota reduzida em relação a produtos da área da saúde, a produtos fármacos. Nós teremos mais transparência, porque hoje em dia o consumidor, ele paga o imposto, mas ele não sabe de forma clara o que ele está fazendo, o que ele está pagando, na verdade. Então, assim, vieram novos princípios com a reforma tributária, entre eles o princípio da transparência, que vai deixar mais claro para a população o que ela está pagando como tributo, e aí ela vai ter como cobrar melhor o agente público, né? Os investimentos que podem ser feitos através do imposto recolhido. Nós temos também a simplicidade. O princípio da simplicidade é muito importante. Por quê? Porque no atual sistema que está saindo de vigência agora, é um sistema bastante complexo. Ele tem um emaranhado de leis em que o consumidor, né, a população não consegue acompanhar. E isso causa uma certa insegurança jurídica, porque um dia a justiça dá uma decisão na área tributária de uma forma, no outro dia dá de outra forma. Com o sistema simplificado, vai ficar mais fácil tanto para o consumidor acompanhar, como para as decisões em relação ao sistema, né? Vai dar uma segurança jurídica maior. E em relação ao que precisa ser feito, por exemplo, 2026 inicia o ano teste, que vai até 2033, não é isso? Isso, com as alíquotas que serão progressivas. Entendi. O que o empresário precisa fazer nesse primeiro momento? Por exemplo, tenho uma assessoria jurídica, tenho uma assessoria contábil, qual o primeiro passo para que ele se organize para esse ano teste? Eu acredito que o primeiro passo para o empresário é conversar, reunir o contador e o advogado para fazer um estudo, um levantamento sobre a sua empresa. E assim ele vai saber o que pode impactar de forma negativa, vai saber onde ele pode economizar no fluxo de caixa, onde ele vai poder operacionalizar melhor para ele ter um impacto, mas um impacto positivo. Sempre que a gente conversa, eu percebo que você fala de ônus e bônus, né? Às vezes, em alguns setores vai aumentar a cobrança, mas já em outro diminui, há uma redução nessa cobrança. E isso é positivo, só para que as pessoas em casa entendam essa dinâmica. A Isabel é uma defensora da reforma tributária. Eu sou defensora da reforma tributária porque ela já foi aplicada da mesma forma que para o Brasil em outros países, como no Canadá, como na Índia, como em Portugal, como na Alemanha, eles utilizam o IVA e eles tiveram bons resultados. Então, eu acredito que a gente tem que copiar o que está dando certo. Eu acho que a reforma vem com tudo aí, não tem mais como voltar atrás, mas é preciso que as pessoas se preparem para recebê-la. E quando eu falo assim, ônus e bônus, tem o ônus, mas eu vejo sempre o bônus como um lado maior. Por exemplo, como eu falei, em relação à questão da parte imobiliária, quem vive de aluguel e tem a renda anual de até R$240 mil. Essa pessoa, ela pagava só o imposto de renda. Hoje ela vai ter que pagar com a reforma o imposto de renda, a CBS e o IBS. Por outro lado, haverá uma redução da base de cálculo do imposto em 70%. Ou seja, ela vai ter essa redução, o que já vai ser uma forma positiva para ela. Quem tem um aluguel de curta temporada, digamos que de férias, alugue, tem um apartamento para passar as férias e vai ter uma redução também, só que no valor, uma redução na base de cálculo do imposto de 60%. Na compra de imóveis, a redução da base de cálculo será de 50%, mas para tudo isso, a pessoa tem que estar tendo o seu planejamento tributário realizado, tem que estar em dias para poder receber a reforma de forma positiva. A gente está falando sobre essa arrecadação de impostos que diminui, né?
mas a gente vai para, por exemplo, 2 impostos a serem cobrados. Esses impostos, eles ficam no Estado ou é já de âmbito federal? Tem um comitê gestor? A gente está falando sobre alguns termos que podem ser um pouquinho complicados para uma entrevista como agora, mas a Isabel tem aí explicado bastante. Se você tem dúvidas, basta acessar o ABC Tributário, que é justamente para ir desmistificando qualquer dúvida em relação ao assunto da reforma. Pode falar, Isa. Então, a nível federal, nós temos a CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS, que é de âmbito federal. E a nível estadual, nós temos o IBS, que vai juntar o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal. E esses impostos, o IBS, ele vai ser gerido, arrecadado, distribuído, comandado pelo comitê gestor, que é um órgão federal em que vai haver participação tanto dos municípios como dos estados. Isa, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer dúvidas sobre um conteúdo que é realmente complicado, justamente por ser novo, né? Uma nova realidade de tributação para o nosso país, então a gente ainda precisa se especializar mais, profissionais como você precisam estar mais atuantes no mercado. Eu te agradeço pela participação. Tivemos na semana passada o PLP 108 de 2024, né, que trouxe mais detalhes em relação ao comitê gestor, e é muito importante realmente trazer esse tipo de entrevista para que a população tenha um aceite melhor. Eu acredito que o ABC tributário vai facilitar bastante a vida do ludovicense, porque vai deixar bastante claro quais são os impostos, como vão funcionar. Obrigada, Isa. Prazer ter você aqui. E olha só, assim chegamos ao final de mais uma edição do Vem Comigo. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. E olha, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais para continuar por dentro de todos os nossos conteúdos. Até a próxima e um ótimo dia para você, para toda a sua família. Você fica agora com muito mais Balanço Geral com o Naasson Saldanha.